Olá, eu sou Janaína, sou engenheira de via permanente aqui do metrô de São Paulo, e eu vim falar um pouco para vocês sobre o artigo que eu e o Adilson escrevemos sobre o desenvolvimento de sistema de amortecimento inédito no metrô de São Paulo. Então, só para contextualizar, a linha 5 do metrô, ela passa bem próximo ao Hospital São Paulo, que fica ali na região da Santa Cruz, né? Esse prédio em específico, ele fica na esquina da rua Napoleão de Barros com a Pedro de Toledo. Durante as obras, a Unifesp, que toma conta do hospital, ela avisou o metrô de São Paulo que ela iria trocar as máquinas de ressonância magnética por máquinas mais novas, né, e mais modernas, mas que seriam mais sensíveis à vibração e interferências externas. Então, aqui a gente pode ver um corte, né, do prédio do hospital em relação ao ao túnel do metrô, né. E aqui do outro lado, do lado direito, a gente tem uma planta do pavimento onde ficam as máquinas de ressonância magnética, né, e as salas onde elas ficam estão destacadinhas de amarelo. Nessa época, né, quando a Unifesp falou com o metrô, o projeto de sistema de atenuação de vibrações já estava todo pronto, né? E nessa área já tinha sido adotado, né, projetado um sistema de 6 Hz, de frequência natural de 6 Hz, que é o nosso sistema atenuador com maior capacidade de amortecimento de vibrações, né? Então, para conhecer melhor o problema, né, nós fizemos medições, né, com o trânsito local, então foram instalados equipamentos, sensores de vibração nas salas de ressonância para saber quanto de vibração já chegava na sala sem operação do metrô, né? Então, esse gráfico que a gente pode ver, ele tem a curva, né, do aparelho que eles passaram para nós, né, passaram por um FIS, por carta, então esse azul escuro é a curva do aparelho. Então, o que quer dizer esse gráfico, né, essa curva? Que as vibrações teriam que ficar todas para baixo dessa curva para estar atendendo, para não estar interferindo no funcionamento do equipamento, né. As curvas azul claro e vermelha são as medições que fizeram na sala, né, com a passagem no trânsito local, né, onde a maior parte da vibração percebida é por causa dos ônibus. E essa curva em lilás, roxinha, é o espectro do nosso trem já atenuado pela nossa mola de 6 Hz que a gente tinha adotado para esse trecho, né? Então, a gente pode ver que nem a vibração local já não atenderia, né? Que já tem, pelo trânsito local, já não atenderia, o equipamento sofreria interferência e o nosso sistema escolhido também, ele não seria capaz de atenuar a vibração do trem para essa máquina sem que ela sofresse interferência dele. Então, a gente teve que estudar alternativas, né, para poder deixar o sistema de acordo com o funcionamento das máquinas e a gente não ter interferência. Então, a primeira alternativa levantada seria a intervenção nas salas de ressonância, colocando lajes flutuantes embaixo de cada máquina de ressonância magnética, né? Essas lajes seriam bem parecidas com o que a gente já usa na via, né? Mas com a vantagem de ser menor, né? Então, e também com a vantagem de estar isolando da vibração, não só a vibração causada pelo metrô, mas também pelos ônibus, que, como a gente já viu no gráfico passado, né, do slide passado, que também estaria afetando o funcionamento perfeito da máquina, né? Mas, por algumas razões, a Unifesp achou melhor não aceitar essa alternativa proposta pelo metrô, né?
apesar de ela ter também a vantagem de ser bem mais barata e ser mais fácil de executar, eles tinham alguns motivos deles lá que eles não aceitaram essa intervenção nas salas. Então, a segunda alternativa era fazer uma atuação na via, né? Ou seja, a gente teria que desenvolver um outro sistema com capacidade de amortecedora maior do que o de 6 Hz, que era o nosso sistema dito mais potente, né, até aquele presente momento, para poder atender a essa demanda, né? Então, nesse gráfico, né, a gente pode ver a curva azulzinha clara, né, que é a curva do equipamento, e essa curva verde seria uma samola que, né, foram feitos cálculos, e pelo sistema convencional que a gente costuma construir nossos massamolas, a gente ia precisar de uma samola de 3,6 Hz para atender, para a gente poder ficar abaixo da curva do equipamento, né? Só que quando a gente foi desenvolver o projeto, o túnel já estava escavado, né? Já estava pronto nessa área, e para você poder chegar numa frequência natural tão baixa, a gente precisa aumentar a massa ou usar molas com a rigidez bem baixa, né? Molas bem molinhas. Bom, o túnel ele já tem um espaço pré-determinado para via permanente, então a gente não conseguiria aumentar muito essa massa, né? Não conseguiria dar muita altura para essa laje para ela poder aumentar a sua massa, e também usar molas muito moles também poderia ocasionar problemas de segurança operacional, estabilidade de via e outros problemas, né? Então, essa opção aqui, ela ficou quase descartada, porque não teria como executá-la, né? Então, continuaram as pesquisas, né, e evoluindo o projeto, chegou à conclusão que a gente poderia fazer uma samola com uma frequência natural mais baixa do que 6 Hz, né? Mas não tão baixa quanto 3,6. Mas para isso a gente teria que usar um amortecimento bem maior do que a gente costuma usar, né? Para as vias, que é um amortecimento que a gente quase nem considera nas contas, de 35%, né? Que é essa curva azul escuro que a gente tem aqui. E aqui, né, só para mostrar, a gente colocou a curva do sistema Massamola de 6 Hz para mostrar que ele realmente não passava, né, como a comparação dos três sistemas. Então, a partir da definição do como seria feito o projeto, né, a gente teria que fazer uma massamola com algumas características diferentes. Foram feitos outros ensaios, né, outros estudos para poder determinar melhor o problema e poder ter mais precisão nos cálculos, né. Então, foi escolhido, né, um local no túnel bem próximo à sala de ressonância, e foi colocado no túnel um equipamento que a gente chama de vibrodina, que ele é capaz de gerar vibrações, né, e foi colocado acelerômetros na sala da ressonância magnética para medir o nível de vibração que chegava do túnel até a sala, né? Então, a gente tinha uma vibração induzida no túnel e a gente conseguiria saber exatamente quanto de vibração chegaria na sala, né? Para poder saber exatamente o quanto a gente precisaria atenuar. Então, com esses dados mais precisos, né, houve um refinamento nos cálculos e chegou-se que o massamola ele precisaria ser uma massamola de 4,9 Hz, né, com 5% de amortecimento, que é um amortecimento bem grande ainda, né, em relação ao que a gente está acostumado a usar, né, que não é nem da ordem de 1%, e com uma frequência natural não tão baixa assim, né. Então, para conseguir esse massamola, a seção da laje ficou com 61 centímetros de altura, né? E as molas, que são os isoamortecedores, né? A cada 1,5 metro,
e no meio da laje seriam colocados amortecedores hidráulicos a cada 3 metros. Então, aqui do lado esquerdo, né, a gente pode ver o isoamortecedor, que é a mola do sistema, né? Esse componente, a gente já está acostumado a trabalhar com ele, a gente já fez vários projetos utilizando os amortecedores. Esse em específico tem algumas características um pouquinho diferentes dos outros já utilizados, né? Mas era uma tecnologia que a gente já tinha bastante contato antes, né? Então já era bem conhecida de nós. E do lado direito, a gente tem um amortecedor hidráulico, né? Que ele tem uma massa visco, que ela que proporciona esse amortecimento maior do que a gente está acostumado numa via, no sistema massa-mola normal, né? Esse sim é um equipamento que foi a primeira vez que a gente usou, né? Que foi a grande inovação nesse projeto, né? Tanto em questão de desenvolvimento dele em si, né? Que foi praticamente desenvolvido para esse projeto, né? A partir de ensaios, tudo, foi tudo novo para a gente na utilização desse novo componente. Para a gente conseguir saber como a via se comportava antes da gente começar realmente a construí-la, né, e fabricar os equipamentos, tudo, foi feita uma simulação numérica, né, em elementos finitos, onde se consegue ter deslocamentos, esforços e até um pouco do comportamento dinâmico da laje, para a gente ter uma noção de como ela se comportaria, né, se ela teria segurança operacional, né, e poder levar o projeto adiante. Passada essa fase, a gente ensaiou em laboratório todos os componentes individualmente, né, para saber caracterizar eles mecanicamente, a capacidade mecânica e amortecedora de cada um dos componentes, né. Esses ensaios são feitos a partir de normas internacionais, né, e eles que vão garantir que os componentes, quando forem implantados, eles vão ter um desempenho adequado, né, para aquilo que foi, para que eles vão ser solicitados. Depois de todos esses equipamentos, esses componentes serem homologados em separado, foi construído um trecho de via, né, no laboratório em tamanho real, que a gente chama de protótipo, né, de 11 metros, então a laje tinha a altura real que teria na via, com os amortecedores e placas, todos espaçados como na via mesmo. E essa via, esse trecho de via foi todo instrumentado, foi carregado, solicitado, para verificar deslocamentos, esforços, também a capacidade amortecedora, entre outras coisas, para poder ter certeza que ele iria funcionar em campo, né? Agora eu vou falar um pouquinho de como é implantar esse sistema, né? Só para vocês, vou falar bem rapidamente, só para vocês terem noção de como é implantada a via, né? E nesse caso aqui ela é um pouquinho diferente. Então, é limpa, né? A gente tem uma laje, né? Logo depois do invert, que a gente chama de laje de regularização, né? Depois que ela é concretada, ela é limpa, colocada uma lona em cima, né? Passado desmoldante, e, né, em cima dessa lona são colocadas as carcaças, né? Só a parte de fora, tanto do isoamortecedor como do amortecedor hidráulico, né? Eles são locados com topografia, tem um lugar certinho de cada um, né? Então, quando eles estão no local certinho, são colocadas as formas e as armações, né, conforme o projeto. Depois disso, são posicionados os trilhos e as fixações, né, porque esse sistema não é o sistema de construção convencional, né, chamado bottom-up, é o sistema top-down que foi utilizado, então ele é concretado de baixo para cima, né, não, de cima para baixo, desculpa. Então, o trilho já é colocado na sua cota certinha e aí é concretada, efetuada a concretagem da laje, né? Depois que essa laje tem a sua cura
finalizada, né? Ela já está no módulo e resistência para desforma, ela é desformada, e aí a laje vai ser içada, né? Ela vai ser levantada do chão, né? Por isso que a gente chama de laje flutuante, né? Então, as molas são comprimidas, né, são apertadas, é o que a gente chama de ativação das molas, e a laje vai ser suspensa e vai ficar sendo suportada por essas molas, né? Então, vai ficar um vãozinho entre essa laje de regularização e o final da laje da via mesmo, né? E quando ela já está na cota certa, aí sim a gente coloca o miolo do amortecedor, né? Então, seria assim que a sequência construtiva dessa laje. Depois da laje já estar totalmente finalizada, né? Foi feito outros testes, né? Que é a homologação do sistema com a passagem dos trens na via. Então, a via foi toda instrumentada, né? Para serem aquisitados dados dos deslocamentos, esforços nas fixações e trilho, a vibração na laje no túnel, né? E um trem foi carregado com sacos de areia, né, para simular a carga dos passageiros, e esse trem passou para poder aquisitar esses dados, né, que foram analisados depois. E, ao mesmo tempo, as salas de ressonância magnética também foram instrumentadas para poder verificar o nível de vibração que estava chegando pela passagem dos trens, né. Esses ensaios a gente costuma fazer de dia, né, por uma questão de praticidade, né, mas nesse caso precisou ser à noite, logo depois que os ônibus param de trafegar, para poder não pegar a influência deles, né, como a gente viu lá no começo, eles também causavam vibrações nas salas, e a gente queria saber só o quanto de vibração do metrô estava chegando nas salas, né. Então, esse ensaio foi feito num horário sem a passagem dos ônibus, para os resultados serem só com a passagem dos trens mesmo. Além das nossas medições, né, a Unifesp, por ser um convênio internacional que trouxe esses equipamentos aqui para o hospital, ela faz aferições de tempos em tempos, né, a gente nem fica sabendo quando eles estão fazendo, mas eles fazem testes também, para poder verificar se não está chegando vibração na sala, né, e os equipamentos estão funcionando de acordo. Até porque se tiver chegando vibração remanescente, né, os resultados dos exames podem dar diferente, podem dar errado. Então, é uma coisa bem séria. Então, eles sempre fazem esse monitoramento, né, e até hoje, desde a implantação, eles nunca reclamaram com a gente, então é sinal que o sistema está funcionando desde o começo de forma super satisfatória. Aí aqui é só para a gente concluir, né, esse é o gráfico final das medições, né, na sala de ressonância. Então, a curva azul é novamente a curva do equipamento, e as curvas verde e vermelha são as curvas dos dados de vibração nas salas, né, durante a passagem dos trens carregados lá com saco de areia, né. Então, a gente pode ver que essas duas curvas da medição ficam bem abaixo, né, da curva azul. Então, é sinal que o sistema está funcionando de forma satisfatória, né. Foi bastante gratificante poder trabalhar nesse projeto, né. A gente ficou muito feliz quando teve esse resultado final e deu tudo certo, porque foram muitos meses de desenvolvimento de projeto, testes em laboratório, coisas que a gente foi aprendendo com o desenvolvimento do projeto, porque a gente não tinha experiências anteriores com o amortecedor, a gente não sabia várias coisas, né, que foram se conhecendo, ó, no processo do projeto, né, mas hoje ele está funcionando certinho e está cumprindo a sua função, né, deixa a gente muito, muito feliz, né.
Então é isso, eu quero agradecer a atenção, né, de vocês, o interesse pelo nosso trabalho. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.